E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. E admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, e este exclamou em alta voz, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele, sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falavam uns e outros, dizendo: Que palavra é esta, que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhe os traziam, e impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus! E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava, e chegou junto dele, e o detinham para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhes disse: Também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. E pregava nas sinagogas da Galileia. O Evangelho de Lucas é o mais bem escrito de todos os evangelhos. É o evangelho que foi escrito por aquele que fora o mais erudito entre todos os convertidos do ministério de Jesus. É interessante que Lucas, ele começa a sua narrativa tratando tanto do nascimento de João Batista quanto do nascimento de Jesus. E logo após o nascimento de Jesus, no capítulo 3, o texto, logo no final do capítulo 3, nos leva para a cena do batismo de Jesus, quando Jesus é batizado por João Batista ali no Rio Jordão. É interessante que há alguns encontros que acontecem nesse batismo de Jesus. Em primeiro lugar, se encontram o Antigo e o Novo Testamento, o último profeta e agora o Messias prometido. Não somente isso, mas também há um encontro da Trindade Santa naquele instante, quando está ali o Filho, o Espírito Santo representado naquela ave que vem sobre Cristo e a voz do Pai dizendo: Este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Naquele instante está ali a Trindade eterna tocando o temporal. E a profecia da palavra de Deus se cumprindo, de que o Verbo se faria carne e que Cristo habitaria entre nós. Logo depois do batismo de Jesus, Jesus cheio do Espírito Santo, é isso que diz a palavra de Deus, ele é impelido pelo Espírito ao deserto. E no deserto, o Senhor Jesus é por 40 dias tentado por Satanás. E naquela tentação do deserto, Jesus é tentado, é o resumo da tentação humana. Todos os seres humanos são tentados nestas mesmas bases em que Jesus foi tentado. Em primeiro lugar, o pecado, a tentação da trivialidade. Quando Jesus é desafiado por Satanás a transformar aquelas pedras em pães. Eu pergunto para você, o que seria para Jesus transformar pedras em pães?
Absolutamente nada. O Senhor Jesus transformou 5 pães em 2 peixes, em alimento para uma multidão de 5.000 pessoas. O que dizer transformar algumas pedras em pães? O que seria isso para o Criador do universo? Absolutamente nada. Por isso, esse é o pecado da trivialidade. Quando você e eu somos da mesma forma tentados a não confiar em Deus no nosso cotidiano. Quando você e eu desconfiamos de Deus nas coisas que nós conseguimos fazer. Porque é fácil confiar em Deus nas coisas que você não pode, mas é muito difícil confiar em Deus nas coisas que você pode. Em segundo lugar, a tentação do poder. Quando Jesus é convidado, é levado ao alto daquele monte, e ele vê todos os reinos deste mundo, e Satanás diz a Jesus: todos esses reinos e a glória desses reinos serão tuas, se prostrado me adorares. É a tentação do poder a qualquer custo, do poder a qualquer preço, do vender a alma para se obter aquilo que quer. E a terceira tentação, talvez a tentação mais comum dos nossos tempos, é a tentação pela fama, a trivialidade, o poder e a fama. Quando Jesus é levado ao alto do pináculo mais elevado da cidade de Jerusalém, e Satanás sugere: atira-te daqui, pois aos teus anjos darás ordem, e quando os teus anjos o apararem a sua queda, toda Jerusalém o aclamará, e você será famoso. É o pecado da fama. Jesus responde às 3 tentações, da trivialidade, do poder e da fama, com a palavra de Deus. E quando ele responde com a palavra de Deus, ele vence a Satanás. E vencendo a Satanás, ele é novamente levado pelo Espírito Santo para a Galileia. E na Galileia o Senhor Jesus começa a ensinar o Evangelho e a pregar o Evangelho em todas as cidades e em todas as sinagogas. Em todos os lugares o Senhor Jesus anuncia o Evangelho do Reino de Deus, e as pessoas, elas ficam impressionadas com o poder que há na palavra de Jesus, com o poder que há no ensino de Jesus, e elas não sabem de onde vem, nem para onde vai esta autoridade, mas elas compreendem que há autoridade, porque o coração delas é aquecido quando Jesus ensina. Elas não sabem ainda o que as toca, mas Deus as está tocando através da palavra de Jesus. É isso que acontece em toda pregação. Esse é o mistério de toda pregação. O Senhor Deus, por sua misericórdia, mistura as suas palavras eternas à palavra do pregador. E muitas vezes, quando o pregador diz algo, o Espírito Santo confirma no seu coração que você é amado de Deus, que você é filho de Deus, que há esperança em Deus, que há salvação em Deus. E essa graça do Senhor vai trazendo pessoas para perto de Deus. Hoje de manhã eu ouvia o reverendo Amaury ensinando para um grupo de liderança, mais ou menos uns 300 líderes reunidos hoje na nossa igreja de manhã, no mundo corporativo, vieram ouvir a palavra de Deus. E ele contou a história de uma pessoa que se converteu num aviso. Você já viu isso, irmão? O pastor deu um aviso, a pessoa abriu o coração. Entendeu a graça de Deus num aviso. Ó, gente, vai ter a cantina depois do culto, e a igreja vai... E a pessoa abriu o coração e se converteu num aviso. Eu falei, isso é inédito. Não precisa nem ser um bom pregador, é só dar o aviso direito, né, pastor? O Senhor Jesus então volta a Nazaré, a pequena, insignificante Nazaré. Nazaré era uma região de ninguém. Era uma cidade tão insignificante que até hoje os arqueólogos têm dúvidas de onde é de fato Nazaré. Há um sítio arqueológico em Nazaré e há outro sítio arqueológico em outra suposta Nazaré, de tão insignificante que era a cidade, nem a ruína restou. O Senhor Jesus vai à pequena sinagoga da pequena cidade de Nazaré, localizada na insignificante Galileia.
ele abre o rolo do Antigo Testamento, do livro do profeta Isaías, e lê o capítulo 61. O Espírito de Deus está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para proclamar as boas novas e trazer vida aos quebrantados, dar vista aos cegos, fazer com que os surdos ouçam e apregoar o ano aceitável do Senhor. Quando o Senhor Jesus lê Isaías 61, ele não interpreta o texto. Eu imagino a cena assim: o Senhor fecha o rolo do livro de Isaías, ele olha para a sinagoga e diz: Isaías 61 sou eu. Hoje essa palavra se cumpriu. Há uma reação estranhíssima naquela sinagoga. As pessoas expulsam Jesus de lá. Dizem que Jesus estava blasfemando. Levam Jesus para o mais alto monte, sobre o qual a cidade de Nazaré era construída. E então tentam atirar Jesus daquele monte e assassiná-lo naquele instante. Tamanha raiva que foi daqueles homens que o ouviam naquela sinagoga. O Senhor Jesus sai pelo meio do povo e ele agora estabelece o seu ministério em Cafarnaum. Da mesma forma, o Senhor Jesus ensina na sinagoga de Cafarnaum. As pessoas percebem a autoridade que há no nome de Jesus, na palavra de Jesus. A palavra de Deus é pregada com autoridade. No meio do ensino de Jesus, o endemoniado grita. E esse endemoniado é liberto pelo poder da palavra de Jesus. As pessoas ficam, o texto diz que elas ficam atônitas, perplexas, paralisadas. Não há reação nos olhares. Elas não sabem o que aconteceu. O Senhor Jesus arrebatou o coração daquelas pessoas. Quem é esse que fala com autoridade e que até os demônios lhe obedecem? O texto diz então da palavra do Senhor que nesse ambiente de perplexidade, o Senhor Jesus se levanta, deixa a sinagoga e vai para a casa de Pedro. O Senhor Jesus se levanta, deixa a sinagoga e vai para a casa de Simão. Há um ensino bíblico aqui, querido. Esse é o primeiro ponto dessa mensagem. O Senhor Jesus faz um movimento do templo para casa. Do templo para casa. Jesus vai de onde? Do templo para... Ele vai do templo para... É interessante, queridos. As sinagogas eram diferentes do templo de Jerusalém. Havia apenas um templo, mas muitas sinagogas espalhadas por toda Israel e por toda a cidade romana e por todo o mundo onde tivesse ali um agrupamento de judeus interessados em ler a palavra de Deus. O templo era o lugar do sacrifício, mas a sinagoga era o lugar do ensino da palavra de Deus. Nas sinagogas estavam os rabinos, nas sinagogas estavam os mestres da lei, na sinagoga estavam os fariseus, nas sinagogas estavam os escribas, e eles eram pastores do povo. Eles pastoreavam as pessoas. E o Senhor Jesus, ele então faz um movimento. Ele vai desta sinagoga pública, em que publicamente se ensinava a palavra de Deus, e ele vai para a casa de uma pessoa. Qual é o ensino bíblico aqui? O ensino bíblico é que tudo o que acontece no templo deve também acontecer em casa. Que o mesmo comportamento, que a mesma liturgia, que o mesmo poder de Deus, que o mesmo ensino da palavra, que a mesma oração que é feita no templo, deve ser feita também em casa. Essa é uma semana jovem. Eu estou falando aqui para um público adulto e jovem. E me parece que o grande problema hoje, da crítica que os jovens fazem para a igreja, é a questão da hipocrisia. Porque eles dizem, o fulano é uma coisa na igreja, mas ele não é isso fora da igreja. Estou certo ou estou errado?
Quando os jovens que não são cristãos, eles olham para a igreja, eles veem na igreja um ambiente de julgamento, de hipocrisia. O Instituto Barna de Pesquisa diz que hoje os jovens acreditam mais na universidade do que na igreja. Acreditam mais nas instituições de ensino e creem mais no poder da palavra, do professor, do reitor da universidade ou de qualquer outra autoridade do que na autoridade do pastor ou da palavra de Deus. Por quê? Onde está o gap? Onde está a falha? Onde está o problema? O problema é que nós perdemos essa perspectiva da dinâmica do ministério de Jesus, do templo e em casa, do templo e em casa. O evangelho não é um discurso. O evangelho, querido, é uma cosmovisão. E você precisa viver essa cosmovisão em todos os ambientes da sua vida. Se você for cristão apenas aqui na igreja, você vai ter um problema sério na sua vida. Você precisa ser cristão em todo instante da sua vida. A sua vida precisa ser um aleluia da cabeça aos pés. Você precisa ser um cristão aqui, na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, onde você vive, com as pessoas que você convive, porque essa é a dinâmica de Jesus. A igreja entendeu isso. Em Atos 2, por exemplo, dos versículos 42 a 47, quando nós temos ali a narrativa, a fotografia da igreja, nós vemos essa dinâmica. Quando a igreja perseverava firme na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão, no partir do pão, ou seja, havia uma forte devoção na igreja, havia ação, poder de Deus na vida da igreja, eles se preocupavam com os pobres, davam tudo o que tinham para beneficiar os outros, viviam essa dinâmica da pregação do evangelho e faziam isso, de acordo com o versículo 46 de Atos 2, do templo e de casa em casa. Do templo e de casa em casa. E a palavra do Senhor diz que todos os dias acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. E eles eram salvos onde? No templo e em casa. No templo e em casa. Essa é a dinâmica do evangelho. Jesus vai para a casa de Simão. É interessante quando Lucas faz essa narrativa, quando ele escreve o evangelho a Teófilo, ele coloca esta narrativa antes do chamado de Pedro. Pedro não é discípulo de Jesus ainda. Ele vai se tornar discípulo de Jesus no próximo capítulo aí da sua Bíblia, no capítulo 5. Aqui, Simão não é ninguém. Simão é casado, porque tem sogra. Simão é pescador, sócio do seu irmão André, sócio de Tiago e de João, filhos de Zebedeu. Eles moravam em Betsaida, agora moram em Cafarnaum. A casa deles é pequena. É um pequeno empresário do ramo de pescas. Pelo que a Bíblia relata, Simão é um homem rude, iletrado, que não entende nem o que o apóstolo Paulo escreveu, para você ver o tamanho da brutalidade que é o tal do Simão. Um homem cheio de falhas. E Jesus viu em Simão um apóstolo seu. Antes que ninguém visse, o Senhor Jesus o viu. Simão, chamado por Jesus de Pedro, em grego, de Cefas, em aramaico. Esse homem rude e letrado deixou as suas redes, seguiu a Jesus, se tornou discípulo de Jesus, e ele teve o privilégio de, logo depois de ter sido Jesus assunto aos céus e ter sido a igreja cheia do Espírito Santo, ser ele o pregador do primeiro sermão da igreja de Cristo Jesus. E quando ele prega, milhares de pessoas se convertem a Cristo Jesus e são batizadas naquele dia em Jerusalém. 3.000 pessoas. Jesus vê isso antes de todo mundo. Amém, querido? Jesus vê isso antes de todo mundo.
Quando Jesus visita a nossa vida, queridos, Ele já nos viu lá do final. É como o poeta Jim Elliot diz: no meu fim está o meu começo. Deus nos vê do fim para o começo. É assim que Ele nos vê. Ele nos vê onde nós chegaremos. Ele nos vê naquilo que Ele deseja fazer na nossa vida. Ele nos vê agindo em nossa vida com poder, graça e glória. E Ele nos ama quando ninguém nos amou. Segundo ponto, quando o Senhor Jesus chega naquela casa, Ele encontra a sogra de Pedro enferma. Ela tem uma febre alta. Nós não sabemos precisar o que estava acontecendo com a sogra de Pedro, mas o texto diz que ela tinha uma febre alta. Fruto do quê? De uma infecção, talvez? De uma doença que se agravou? De algo que ficou complicado? O texto diz que ela estava prostrada, ou seja, ela estava deitada, prestes talvez a morrer. Uma infecção sem antibióticos, sem medicina, sem nada que pudesse curar aquela senhora. Para você ter uma ideia como era grave essa doença, aos 54 anos, por exemplo, Jonathan Edwards morreu de uma gripe. Foi uma gripe que se agravou, o grande pregador avivalista, com 54 anos, uma infecção na garganta, o matou. Porque no século XVIII não havia antibiótico para poder cortar aquela infecção. Imagina 1800 anos antes. Quando Jesus entra nessa casa, essa senhora está prestes a morrer. E é interessante que há duas reações que acontecem nesse ambiente de extrema dor. A primeira delas, Jesus visita uma casa, mesmo quando ela está desorganizada. Jesus visita as nossas vidas, mas Ele não se importa muito com a nossa perfeição. Amém, queridos? Jesus visita a nossa vida e nos encontra, mesmo quando nós estamos assim desorganizados. É assim que Jesus nos encontra. É interessante, em segundo lugar, que Jesus responde às orações. O texto diz: rogaram por ela. Sabiam que Jesus poderia curá-la. E o texto diz que Jesus fez duas coisas. Ele se inclinou a ela e repreendeu aquela febre. Se inclinar nesse texto significa: Jesus encheu a casa com a sua presença e prestou atenção apenas nela. Um sinônimo para esse verbo no original é o verbo pairar. Jesus pairou sobre aquela sala. É a mesma coisa, o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Deus enchia toda a terra. A presença de Jesus encheu aquela casa. E de repente, toda a atenção do Senhor do universo estava apenas naquela mulher enferma. E Jesus não concorda com aquela enfermidade. Ele repreende a enfermidade. É interessante, querido. Eu não sei como isso acontece. Isso é graça de Deus. Mas eu sei que nesse ambiente, quando Jesus está aqui real e espiritualmente, enquanto eu falo, há pessoas que dizem no seu coração: eu sou um filho de Deus. O Senhor me ama. Deus tem um plano sim na minha vida, porque nesse instante a atenção do Eterno se volta também para o seu coração, para a sua história, para a sua vida. E o Senhor Jesus, assim como curou fisicamente a vida daquela mulher, faz nas nossas vidas o maior milagre de toda a eternidade. Ele nos cura espiritualmente e nos faz nascer de novo para a glória do seu nome. Ele repreende aquela enfermidade. Você sabe qual que é o resultado? Aquela mulher ficou curada. Ela foi curada. Qual é a segunda dinâmica? A segunda dinâmica é da enfermidade para a cura. Qual é a primeira? Do templo para? Do templo para? Você está comigo aqui, querido? Do templo para? A segunda, da enfermidade para? Cura. Da enfermidade para?
todo filho de Deus foi curado eternamente. Todo filho de Deus, ele foi curado dos seus pecados, ele foi curado da sua morte eterna, ele foi curado de toda a enfermidade, não física, porque essa nós só deixaremos na eternidade. O nosso corpo é fadado a esse fracasso, infelizmente, mas nós viveremos eternamente com Cristo quando seremos na eternidade curados completamente. Ou seja, todo filho de Deus é livre e liberto em nome de Jesus. A terceira e a última dinâmica: da cura para o serviço. O texto bíblico diz que ela se levantou e passou a servi-los. Ela se levantou e passou a servi-los. Há muitas pessoas, queridos, que não compreendem essa dinâmica na vida cristã. Nós vivemos numa sociedade muito egoísta, muito centrada no homem. Nós vivemos um tempo da aparência. Nós vivemos um tempo em que as pessoas só querem se dar bem. Mas nesse ambiente do Evangelho, quando o Senhor nos cura, Ele não nos cura para o nosso bem apenas. Não é apenas para que você tenha uma vida melhor que o Senhor Jesus resgatou você. O Senhor Jesus resgatou a sua vida para que você possa servir outras pessoas e servir os propósitos do Evangelho na terra. Eu fico pensando, queridos, você mora aqui em Guarujá, nessa cidade linda, não é verdade? Nós chegamos hoje à tarde, já fomos ali à praia para tirar uma fotografia. Paulista, quando vem para a praia, a gente tem que ir lá, colocar o pezinho na areia, para pelo menos falar um oi, né? Tirar uma foto e falar para a turma aí, onde é que eu estou, que maravilha. Essa cidade, queridos, é alvo do amor de Deus. E de uma maneira muito prática, a maneira de Deus amar essa cidade é plantar nessa cidade a sua igreja. Quando você e eu, então, nos convertemos a Cristo Jesus e fomos chamados por Ele da enfermidade para a cura, da morte para a vida, das trevas para a luz, Ele nos chama das trevas para a luz para um propósito. E esse propósito, querido, é que você se levante e passe a servir ao plano de Deus nessa cidade. Você deveria terminar esse sermão hoje e procurar o pastor Éder e dizer assim: pastor, eu quero servir em alguma coisa aqui. Uma resposta prática a essa palavra, porque se você não está servindo, você não está cumprindo esta última dinâmica de Jesus. Você foi curado, mas não serve. Você precisa se levantar, querido, em nome de Jesus. Porque você tem dons, você tem talentos, você tem um chamado de Deus, tem sempre um espaço para aquele que deseja servir. Esta mulher começa a servir as pessoas que estão em casa. O que ela fez? Eu não sei, um café, um copo d'água, um abraço. E você sabe o que acontece no final desse texto? As pessoas percebem que Jesus está na casa de Pedro. Eu estive em Cafarnaum no ano retrasado, e segundo os arqueólogos, eu não sei se aquilo é verdade ou não, a casa de Pedro é vizinha da sinagoga que ali está. Está lá, as ruínas da casa de Pedro, até hoje. As pessoas percebem que Jesus saiu da sinagoga e foi para a casa de Pedro. Por um instante não sabem onde está, mas agora sabem. Você sabe o que acontece? As pessoas começam a chegar na casa de Pedro, e Jesus começa a atender as pessoas, cura um, ora por outro, liberta o outro, fala do Evangelho. E a sogra de Pedro? Ela começou a servir as pessoas que ali estavam. Ou seja, nem são mais os da sua família, nem são mais os discípulos e amigos de Jesus, nem são mais os amigos de Simão Pedro, são as pessoas da cidade. E ela vai servindo, 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 e o texto termina assim. Qual é a dinâmica, queridos? A dinâmica é essa: o Senhor Deus nos chama para vivermos na nossa vida particular tudo aquilo que vivemos no culto público. Amém? Tudo que nós vivemos aqui no culto público é para a gente viver em casa.
De forma, jovens, que os seus pais sejam as maiores testemunhas do seu bom comportamento em Cristo Jesus. De que seus professores sejam as maiores testemunhas de que você é diferente. Que seu patrão seja o primeiro a dizer: eu não sei o que acontece, mas esse cara é diferente. Essa moça é diferente. Esse senhor é diferente. Essa senhora é diferente, porque tem uma ética diferente de todo mundo. É o evangelho em você. Em segundo lugar, é você se levantar e viver como alguém que foi curado em nome de Jesus. Levanta os seus olhos, queridos. Você foi curado em nome de Jesus. Não há mais trevas na sua vida. Você é luz. Você é sal da terra. Você é abençoado. Você foi liberto em nome de Jesus. Creia nisso e seja livre em nome de Jesus. E já que você é livre, é você se levantar nessa noite e dizer: pastor, o que eu posso fazer aqui? Onde é que eu posso servir? Como é que eu posso te servir para a tua glória?